Minha gente, por que que nem sempre os nossos relacionamentos familiares são tão fáceis? Por que que às vezes nas famílias tem aquela pessoa com a qual a gente tem uma dificuldade grande de conviver, tem aquela pessoa difícil, e às vezes não somos só nós que temos dificuldade de conviver com ela, às vezes todo mundo tem dificuldade de conviver com aquela pessoa. Por que que também tem aquele na nossa família, né, que só da gente olhar, ou dele olhar para a gente já consegue se entender? Parece que um conhece mais do outro que a própria pessoa. Por que que tem famílias onde todo mundo se dá bem e tem famílias onde ninguém se entende? Vocês perceberam como que os nossos relacionamentos familiares são muito diversos, são muito diferentes? Cada família é diferente da outra e dentro da própria família as pessoas são diferentes. Por que que tudo isso acontece? Tudo isso se explica por 4 motivos básicos, que são os motivos que determinam justamente o porquê que as famílias existem. Eu quero falar para você quais são os motivos pelos quais a sua família é do jeito que é. E aí você acompanhando comigo, você vai entender o que acontece na sua família e vai entender como melhorar aquele relacionamento, como de repente resolver alguma situação que não conseguia resolver até então. O primeiro motivo que faz com que determinados espíritos encarnem naquela família é espíritos que já têm um determinado conhecimento mútuo, uma afinidade mútua, ou seja, são espíritos afins e que resolvem encarnar juntos para que, pelo afeto que já existe entre eles lá do passado, de outras reencarnações, para que um possa auxiliar o outro nas dificuldades, nas provas. É aquela coisa assim, olha, eu tenho assim um espírito, eu sou um espírito, e eu tenho um outro espírito que é muito próximo a mim, nós nos gostamos muito, nós já encarnamos juntos várias vezes, nós nos conhecemos muito bem, e aí nós sabemos que vamos ter que reencarnar. E aí um fala para o outro, olha, vamos reencarnar na mesma família? A gente já se conhece tanto, eu posso ajudar você a passar por aquela provação que você vai ter que passar, você me ajuda porque eu tenho determinada deficiência que você já conhece, e aí você me ajuda com seus conselhos, vamos encarnar juntos? E aí encarnam juntos. Esse é aquele caso daquela família onde há pessoas que são muito próximas. De repente tem alguém assim na sua casa, na sua família, que só de você olhar, você já entende o que o outro está sentindo, e só dele olhar para você, ele já entende o que você está sentindo. São espíritos afins, são aqueles espíritos que já se conhecem há muito tempo. A gente não passou a existir quando nasceu, né? A gente tem todo um pretérito aí por trás. Esse é o primeiro motivo que leva os espíritos a se reunirem em família. O segundo motivo é justamente o contrário. Deus, em sua infinita bondade, né, ele permite que aqueles espíritos que se odeiam, que têm assim grandes entraves nos seus relacionamentos, que não gostam um do outro, Deus permite que esses espíritos também reencarnem na mesma família, às vezes como pai e filho, às vezes como irmão e irmão, o irmão e irmã, como filha e mãe. Para quê? Para que pela proximidade, por estar morando junto ali, eles aprendam a arte de conviver um com o outro. E que com isso possibilite o quê? O desenvolvimento do afeto entre eles. Para eliminar aquelas discórdias anteriores, do afeto vem o desenvolvimento da compreensão, do amor, enfim. Então, aqueles espíritos, por exemplo, que foram inimigos por muitas encarnações, um matou o outro, um roubou o outro, um passou a perna no outro, enfim, são espíritos que não se entendem. Chega um momento em que a misericórdia divina, a bondade divina fala assim: chega, nós temos que fazer com que vocês se entendam, temos que fazer com que desenvolvam um afeto entre vocês. Todos são iguais, não existe um que seja melhor que o outro. E aí, então, uma das ferramentas que Deus utiliza para isso é permitindo que esses espíritos encarnem na mesma família. E aí, o que acontece? Não é o fato de ter sido, de ter reencarnado na mesma família, agora como pai e filho, irmão e irmã, que de repente vão passar a se dar bem. Continuam sendo inimigos espirituais. E aí é aquele caso de pessoas que estão na mesma família, mas que não conseguem se dar de jeito nenhum. Às vezes um deles se dá bem com todo o restante da família, o outro também se dá bem com todo o restante da família, mas um com o outro não conseguem se entender. E às vezes, minha gente, é preciso várias encarnações.
reencarnando na mesma família para aprenderem a conviver. E aí, pela convivência, fica mais fácil de haver o desenvolvimento do afeto. Por quê? Porque aí um começa a observar o outro e começa a ver no outro, de repente, qualidades que antes não conseguia ver quando estavam distantes. E pelas qualidades, de repente, começa a valorizar, um a valorizar o outro, desenvolver aquele afeto para, no fim, culminar do amor. Às vezes demora bastante, às vezes demora mais de uma encarnação para que isso se consolide. Mas, enfim, este é o segundo motivo que levam espíritos a encarnarem juntos. O primeiro são espíritos afins, espíritos que se gostam, que se amam. O segundo é justamente o contrário, espíritos que se odeiam. E às vezes a gente tem na família os dois casos, né? Com uma pessoa a gente tem aquela união, aquela proximidade, com outra a gente tem aquela separação, tem aquela distância. Mas tem o terceiro motivo também, que levam espíritos a constituírem determinadas famílias. Sabe o que é? É o aprendizado pela convivência. Você deve conhecer, por exemplo, família em que todos ali daquela família costumam agir de uma forma semelhante. Todos ali têm gostos parecidos, todos ali têm objetivos em comum. E aí tem uma pessoa que nasce naquela família e que não combina com ninguém daquela família. Aí, nesse caso, o aprendizado pode estar sendo direcionado para aquela pessoa, ou então aquela pessoa pode estar direcionando, ela pode estar ensinando para o restante. Então, o terceiro caso, eu vou citar para você aquele caso, por exemplo, em que naquela família, imagina, todos são irresponsáveis, todos são materialistas demais, todos são inconsequentes, são pessoas assim que não pensam no futuro. Exemplo. E aí nasce aquela criança. E aquela criança, desde pequena, ela é diferente dos demais, diferente dos outros irmãozinhos, ela se destoa. E quando ela cresce, ela demonstra responsabilidade, ela é uma pessoa que se preocupa com os outros, é uma pessoa que busca um caminho espiritual, que busca um crescimento moral. Então, nessa situação, quem é o professor? É esse espírito. Esse espírito, como é que aconteceu? Ele voluntariamente se ofereceu para reencarnar naquele grupo de espíritos mais atrasados. Então, lá no mundo espiritual, os mentores espirituais observando aquela família que precisava de alguém para instruí-la, porque se continuar só aqueles espíritos ali daquele jeito como são, irresponsáveis, materialistas, sem procurar desenvolvimento moral nenhum, se continuar assim, não vão crescer, vai ser uma encarnação meio perdida. E aí, lá no mundo espiritual, um mentor espiritual, por exemplo, convida um espírito que está num grau de evolução um pouquinho maior, um grau de consciência um pouquinho maior, e fala para ele: olha, tem aquele grupo lá de espíritos que está precisando de alguém para ir lá e mostrar alguma coisa diferente, ensinar valores diferentes para eles. Você aceita nascer ali? Você tem um grau de consciência um pouquinho melhor. E aí aquele espírito fala assim: eu faço o que for possível, eu me voluntario a ir lá. E aí ele nasce lá naquela família. Para quê? Para que com os seus comportamentos, com a demonstração diária dos seus atos, ele consiga começar a ensinar para aquela família valores diferentes. Então ele vai ser aquele espírito que vai se destoar do restante da família. A família é toda irresponsável, a família é materialista, a família não se preocupa com crescimento moral, crescimento espiritual, e aí nasce aquele espírito ali que, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, ele começa a mostrar para os demais da família uma nova ótica da vida. Ele está sendo o professor de todos os outros. Esse foi o terceiro caso. Mas tem também o quarto caso, que é o contrário, que é aquele em que, em uma família, todos são honestos, trabalhadores, espiritualizados, buscam um crescimento moral, e aí nasce, naquela família, uma criança diferente. Uma criança que desde pequena já demonstra traços de egoísmo com seus brinquedos, não divide nada que é seu, ainda rouba os brinquedos dos amiguinhos. E depois de adulta, ela tem comportamentos também destoantes dos demais familiares. É desonesta, é materialista, possui gostos, comportamentos questionáveis. Neste caso, quem é o professor? O professor é a família. O aluno é aquele que nasceu ali. Por misericórdia divina, foi permitido a esse espírito mais atrasado reencarnar naquele agrupamento familiar.
Para quê? Justamente para ele ter orientações importantes vindas de todos os membros da família, já que provavelmente esse espírito deve ser renitente nos erros. Ele já deve ter passado por várias encarnações sem ter conseguido aprender algumas coisas. E aí, pela misericórdia divina, Deus permite que ele nasça numa família onde todos são melhorzinhos que ele, para ver se ele consegue aprender com o exemplo dos outros. E às vezes, como eu disse anteriormente também, uma encarnação só não é suficiente para que o espírito aprenda. Às vezes são necessárias muitas vidas, muitas encarnações, até que aquele espírito consiga desenvolver aquele estado de lucidez mais adiantado. Você conseguiu encontrar nesses 4 casos que eu falei para você alguma coisa que diz respeito à sua família? Eu falei aqui de espíritos afins que encarnam na mesma família, de espíritos antagônicos que encarnam na mesma família para desenvolver afeto, mas que não se dão. Eu falei aqui de um espírito mais avançado que tenta ensinar aos demais da família, ele destoa positivamente. E eu falei de um espírito mais atrasado, que encarna naquela família e que destoa também dos demais negativamente. Então, eu estou falando aqui, minha gente, de espíritos. Estou falando de espíritos diferentes. E aí, uma coisa a gente tem que chamar a atenção quando a gente lembra que todos nós que nascemos na nossa família somos espíritos diferentes, espíritos em graus de evolução diferentes, de consciência diferente. Uma coisa a gente tem que chamar a atenção. Quantas vezes, por exemplo, a gente vê mães e pais tentando aconselhar, guiar seus filhos, orientar seus filhos nos caminhos que os pais e as mães entendem que são os melhores, e os filhos não assimilam a lição. Isso, normalmente, para o pai e para a mãe, causa uma dor enorme, porque o pai e a mãe sabem que isso não é certo, ele vai sofrer lá na frente, mas o filho não aprende. Como lidar com essa situação? Pai e mãe, quando Deus colocou você naquela sua família, não foi à toa. Ele sabia que você ia ser útil para ensinar algo a alguém ou para aprender alguma coisa. Então, por mais que possa parecer assim conflitante, os pais, por exemplo, eles têm que ter noção do seu papel como pai. Estou falando pai e mãe. Tem que ter noção do seu papel como pai. Qual é o seu papel como pai? Em primeiro lugar, é lembrar que você tem a função de orientá-lo. Você é instrutor, mas sem esquecer que aquele filho, o seu filho, na verdade não é seu. Como assim não é meu? O seu filho, aquele que está encarnado como seu filho, ele é um espírito em evolução. Ele ainda tem uma longa jornada pela frente. Ele tem assim muitas coisas ainda para aprender. Você tem que orientá-lo. Essa é a sua função enquanto pai e mãe, é ser instrutor. Mas o seu filho, ele é um espírito que está em determinado nível de consciência. E pode ser que as coisas que você ensine, ele ainda não consiga aprender. Isso quer dizer que quando aquele bebê foi gerado como seu filho, Deus sabia que você, pai ou mãe, tinha algo de bom para ensinar para aquele espírito, ou para aprender com ele, se for o caso contrário. E é assim que a gente tem que ter na mente. Eu estou aqui para ensinar, eu sou pai, eu sou mãe, eu estou aqui para ensinar meu filho. Eu tenho que dar o melhor de mim para ensinar aos meus filhos os caminhos mais corretos, os que eu entendo serem os mais corretos a serem seguidos. Eu tenho que estar disposto a socorrer os meus filhos sempre que preciso. Mas eu não tenho que sofrer, porque eles ainda não conseguiram aprender a lição. Por quê? Porque ele é um espírito em evolução. Então, pode ser que ele esteja num limite de consciência ainda, que por mais que a lição seja bem dada, ele ainda não consiga aprender. Esta é a questão. Muitas vezes a gente sofre, pai e mãe, sofre porque tenta explicar e o filho não compreende. Lembra que ele é um espírito eterno. E aí o problema é que quando o filho age errado, a primeira coisa que os pais se perguntam, normalmente, é: onde foi que eu errei? Não é isso? Mas às vezes o pai e a mãe não erraram em momento nenhum. Às vezes o comportamento do seu filho está apenas demonstrando o seu nível de maturidade espiritual e que ainda pode demorar mais de uma vida, mais de uma encarnação, várias encarnações, para que ele consiga entender melhor aquilo, para que ele tenha uma maior consciência sobre os seus atos. Ah, mas você está falando então que tudo que eu estou ensinando para o meu filho pode ser que ele não aprenda nessa encarnação? Pode ser que ele precise de mais encarnações para aprender? Sim.
assim como nós também, nem sempre aprendemos todas as lições em uma única encarnação. Às vezes, às vezes é preciso a gente colher frutos dos nossos atos errados para que a lição seja mais bem assimilada. A boa notícia que eu tenho para todos os pais e mães é que, mesmo que o resultado final não seja agora do aprendizado do seu filho, tudo que vocês ensinaram para ele ou vierem a ensinar nessa encarnação não está perdido, não. Vai ficar registrado na memória espiritual dele, vai estar contribuindo para o seu despertar mais rápido. Você está colocando a sementinha. E uma outra boa notícia é que o seu filho, ele não vai terminar a história espiritual dele cometendo os mesmos erros. Aliás, ninguém termina história espiritual, porque a nossa história nunca tem fim. Mas o que eu quero dizer é que o seu filho, assim como qualquer outro espírito, um dia vai conhecer outros tipos de reflexão. Ele não vai mais errar. E você, pai ou mãe, mesmo que não pareça, porque hoje você tenta ensinar e seu filho não aprende, mesmo que não pareça, você vai ter contribuído sim da melhor forma para que o seu filho desperte lá no futuro. Então não desista, continue instruindo. Esse é o seu papel de pai e mãe. Foi para isso que Deus colocou aquela criança, aquele espírito para nascer como seu filho, para você o orientar. Agora, não espere que tudo que você vai ensinar, ele vai conseguir assimilar agora, nessa encarnação, porque ele é um espírito em evolução, ele tem os seus próprios limites. E os seus próprios limites, às vezes, podem impedir que ele consiga compreender tudo agora. Mas a sementinha que está sendo colocada nesse momento vai despertar lá na frente, então vale a pena sim, vale a pena insistir na instrução. Mas a gente está falando aqui de pais e filhos, a gente está falando de irmão e irmã, a gente está falando de famílias consanguíneas. Mas e quando o caso envolve, por exemplo, marido e mulher que não são consanguíneos? Você casa ou você se junta e aí você imagina, né, que dali por diante, com aquele cônjuge que você escolheu, a sua vida vai ser sempre como você sonhou, vai ser aquele mar de rosas. Então a mulher pensa que encontrou o seu príncipe encantado, depois descobre que não era bem assim. O marido pensa que encontrou a mulher da sua vida, que não vai ter defeito nenhum, e depois descobre que não é bem assim também. Chega em casa, ela está com a cara fechada, pergunta o que houve, ela fala nada. E aí começam aquelas desavenças. Gente, até nesses casos que não são consanguíneos e que parece... Porque os casos consanguíneos fica fácil da gente entender, né? Tem o dedinho de Deus ali para fazer o afeto aparecer, para reunir espíritos afins, para reunir espíritos antagônicos, para um ensinar para o outro. Então, até nesses casos de marido e mulher, de cônjuge e de cônjuge, hoje a gente não fala somente marido e mulher, a gente pode falar mulher e mulher, marido e marido, tudo é família. Mas, enfim, até nesses casos que parece que a escolha não foi de Deus, ainda assim tem propósito para essa união ter acontecido. E o propósito, minha gente, deste encontro, o propósito desses dois espíritos terem se reunido em uma família, mesmo que eles não sejam consanguíneos, o propósito para eles terem se reunido em uma única família é sempre regenerador. Regenerador ou para um, ou para o outro, ou para os dois. O problema é que quando duas pessoas se juntam, elas criam uma série de expectativas. E essas expectativas nem sempre se concretizam. E aí, com o tempo, as coisas vão se somando, se somando, se somando, até chegar num momento em que um deslizezinho, uma coisa pequenininha de um dos dois, passa a ser a gota d'água. Então, que tal a gente entender que a mente dos outros, sobre a mente dos outros, nós não temos controle? Se a gente não tem controle sobre a mente dos outros, a gente não pode ter expectativa sobre como a mente dos outros vai agir, sobre o que o outro vai pensar ou sobre o que o outro vai fazer. Nós não temos como criar expectativa e ficar esperando tanto um dos outros. É justamente por a gente esperar tanto um dos outros que os relacionamentos acabam não dando certo. Lá no nosso terreiro, a Cabocla Janaína, quando ela fala de família, quando ela fala de casamento, de união, ela sempre fala o seguinte: quando a gente casa, ou quando a gente se une, né, é como se a gente estivesse comprando um embrulho numa loja. Então, nós passamos pela loja, nós vemos aquele produto, nós vemos aquela embalagem bonita colocada ali na vitrine, com os maiores enfeites, com laço, com papel de presente. A gente vê a aparência daquilo. E aí, quando a gente chega em casa,
a gente desembrulha aquele embrulho e a gente começa a usar o produto. E é aí realmente que a gente começa a ver os seus defeitos. Vê se não é assim quando a gente conhece alguém e que leva para nossa casa, que a gente constitui um casamento, uma união. A gente se encanta pela aparência, porque a gente não conhece a fundo aquela pessoa. A gente se encanta pelo que ela está demonstrando para nós. Mas quando a gente leva para casa, aí é que a gente começa a desembrulhar. E a usar aquele produto, aí é que a gente vê que aquele produto veio com um pedacinho quebrado, ele não roda como a gente achava que rodava, tem sempre alguma coisinha. E acabou que ela fala para a gente o seguinte: a gente se encanta pelo que a gente vê. E aí a gente começa a ver os defeitos quando começa a usar. Mas não há produto sem defeito. Às vezes a gente tem a impressão, se não fosse fulano, se eu não tivesse me relacionado com fulano e sim com Beltrano, eu seria mais feliz porque o outro não tem esse defeito. Mas o outro tem outros defeitos. Não tem produto sem defeito, inclusive nós também somos um embrulho, nós também somos um produto e nós também temos os nossos defeitos. Assim como nós escolhemos o nosso cônjuge, que estava lá na prateleira da loja, a gente se encantou e comprou, o nosso cônjuge também nos escolheu, também se encantou conosco, com o que a gente demonstrava, e levou para casa. E ele também desembrulhou a gente, e agora ele está vendo os nossos defeitos também. E é aí que começam as desavenças, porque um começa a ver defeitos no outro que não via anteriormente, porque estava dentro daquele embrulho bonito, com aquele laço de fita colorido. Mas na convivência, aí nós começamos a ver os defeitos uns dos outros, e a gente vai vendo que o outro não é um produto que nós imaginávamos, que nós tínhamos aquela expectativa. Alguns defeitos que a gente identifica, alguns defeitos podem até ser tolerados. A gente passa bem por aquilo. Outros defeitos que a gente percebe no outro, às vezes nos causam grandes desgastes emocionais. Às vezes não são tão fáceis da gente tolerar. Mas ainda assim a gente reconhece que nos faz bem. Olha, eu sei que esse produto tem esse defeito, a pessoa com quem eu convivo tem esse defeito, tem essa deficiência, mas na maior parte das vezes estar com ela me faz bem. Então esse defeito, ele é tolerado. Esse defeito, ele dá para passar por cima, dá para conviver com ele de alguma maneira. E aí a gente continua com aquele produto. Mas tem aqueles defeitos daquele produto que a gente comprou que são completamente inadequados à nossa convivência. A gente não consegue tolerar, a gente não consegue conviver com aquele tipo de problema, com aquele tipo de defeito que aquele produto tem. E aí, qual é a nossa intenção? Quando a gente descobre que o produto que a gente tem um defeito enorme e que a gente não consegue conviver com aquilo. A nossa intenção é devolver para a loja. O que significa o devolver para a loja, nessa linguagem figurada? É a separação. Então, eu me casei, eu tenho o meu cônjuge, e eu, quando comecei a conviver, eu descobri problemas, defeitos nele que eu não esperava que tinha. E alguns desses defeitos eu toleraria, mas tem aquele defeito que é impossível para mim. Eu não consigo mais tolerar, e aí o que acontece? Eu vou me separar. Em termos espirituais, a Cabocla Janaína ela explica que sim, é possível haver a separação. Aliás, às vezes é preferível que haja a separação, porque entendendo que todos nós somos eternos, pode ser que nesse momento nós estejamos tão incompatíveis um com o outro que a convivência vai criar mais karma entre nós vamos brigar mais, nós vamos ter problemas cada vez maiores e que vamos criar dívidas para o futuro. Então, nesse momento, é preferível que sim, é melhor se afastar, para não piorar ainda mais a nossa situação. Então, entendendo que nós somos eternos, não tem problema a gente se afastar agora, pensando no nosso melhor. Às vezes é preferível isso. Mas a Cabocla Janaína, ela também lembra três coisas. Se houver a separação, tem três coisas que a gente não pode esquecer. A primeira é que a gente tem que verificar se realmente é impossível aprender a conviver com aquele produto que a gente comprou. Ou se somos nós que queremos ser atendidos o tempo inteiro. Somos nós que somos intolerantes com aquele defeito. Às vezes o defeito não é tão grande, mas para os nossos olhos parece ser uma coisa insuportável. Então a primeira coisa antes da gente se separar daquele cônjuge, daquele embrulho, daquele presente que a gente comprou para a gente, a primeira coisa é a gente verificar se nós não estamos sendo intransigentes demais,
se nós não estamos criando expectativas demais sobre o outro, se nós não estamos querendo que o outro haja como nós achamos que é o certo, é aquela velha história de criar expectativa. A gente não consegue mudar a cabeça de ninguém, a gente não está dentro da cabeça de ninguém, então não tem que criar expectativa sobre aquilo. Então a primeira coisa, se a gente quer se separar, é essa: verificar se não somos nós que estamos exacerbando, se não somos nós que estamos querendo ser atendidos o tempo inteiro, coisas assim. A segunda coisa que a gente não deve se esquecer é que, já que esse afastamento, aliás, já que nós somos eternos, este afastamento agora, porque eu não suporto mais aquele embrulho, nem ele suporta mais a mim. Esse afastamento, minha gente, ele vai ser temporário. Porque se a gente é eterno, um dia a gente vai ter que se reencontrar. E a gente vai ter que novamente aprender a conviver, às vezes em família, justamente para reaprender o afeto, o perdão, a tolerância. Aquela história, por exemplo, assim, eu me separei de fulano e não quero ver fulano pintado de ouro, nunca mais. É mentira, porque se você se separou com mágoa, com rancor, com maus sentimentos, nós temos aí entre dois espíritos um antagonismo. E quais são as formas de resolver o antagonismo? Muitas vezes é reencarnando futuramente na mesma família, como pai e filho, irmão e irmã, que é justamente aquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Então, a separação ela pode ocorrer, mas lembre-se que essa separação deve ser para que a situação não piore mais, para que não se crie mais conflitos mútuos, mas sabendo que no futuro vai ter que ser resolvido esse antagonismo. De alguma maneira, isso vai ter que ser resolvido numa outra encarnação, porque Deus não vai deixar que a gente fique inimigo de alguém por toda a eternidade. É para isso, inclusive, que existem as famílias, como eu disse lá no princípio. A terceira coisa que a Cabocla Janaína relembra, em caso de separação, que é aquele caso figurado de pegar o pacote que veio cheio de defeito e devolver para a loja, ela lembra para a gente que se a gente devolver o pacote para a loja e comprar outro, ou seja, se a gente arrumar um outro relacionamento, não espere que esse novo pacote venha também sem defeitos. Não, porque todos os pacotes têm defeitos. Então, este a gente está devolvendo para a loja porque tem defeitos ali que são intoleráveis para mim. Eu não consigo suportar. Mas não espere que o próximo venha sem defeitos. Ele vai ter defeitos também. E a gente tem o livre-arbítrio para a gente comprar quantos pacotes a gente quiser. Ou seja, para se relacionar com quantas pessoas a gente quiser. Mas ou a gente aprende a tolerar defeitos, ou então a gente vai estar sempre em busca do cônjuge ideal, porque não existe pacote sem defeito, assim como nós mesmos temos os nossos defeitos. E como a gente deve saber se está na hora da gente devolver ou não um pacote à loja? Se a gente realmente deveria se separar do nosso cônjuge? Aí, minha gente, não tem outra forma a não ser aquela senhora análise de consciência. Analisar realmente os prós e os contras daquele relacionamento. Vale a pena eu continuar com esse relacionamento? O que ele me traz de bom? O que ele me traz de problemas, de dificuldades? Essas dificuldades que ele me traz são causadas por mim? Seria pela minha falta de visão, pela minha intolerância? Seria por eu exigir demais do outro? Eu não posso ter a imagem, a visão de que se eu trocar ele por outro, eu vou tirar da minha vida alguém com defeitos e colocar alguém sem defeitos. Não, o outro que vai vir também vai ter defeitos. Então, enfim, é aquela senhora análise de consciência. Nós é que escrevemos o nosso caminho. Nós é que escrevemos o nosso destino. Mas a gente tem que lembrar sempre que o que a gente semear agora, a gente vai colher depois. Aqueles pacotes, aqueles embrulhos, aqueles relacionamentos, e eu não estou falando somente de relacionamento conjugal, não. Estou falando de relacionamento de amizades e de inimizades. Todos os nossos relacionamentos anteriores que a gente deixou pelo caminho da nossa vida, um dia eles vão bater na nossa porta. E quando eles baterem na nossa porta, a gente vai ter que abrir aquele embrulho outra vez. A gente vai ter que descobrir formas de reaproximar, formas de semear o amor, o afeto, a melhor convivência, a tolerância. E por falar em convivência, né? Cá entre nós, minha gente, não tem uma forma melhor de fazer com que a gente aprenda a conviver com desafetos do passado, com relacionamentos do passado que não deram certo, não tem forma melhor de aprender a convivência do que na convivência familiar.
ou nessa ou em outras encarnações. A família, minha gente, ela serve para isso. É por isso que dentro das nossas famílias a gente encontra pessoas tão diferentes. É por isso que dentro da nossa família a gente encontra pessoas com as quais a gente se dá tão bem, pessoas com as quais a gente não se dá tão bem assim, pessoas que parece que estão ali, que não pertencem àquela família porque agem de uma forma diferente de todo o restante, ou melhor ou pior. Enfim, a família, a nossa família, ela é muito importante. É na nossa família que a gente aprende a conviver. É na nossa família que a gente acaba com os desafetos do passado, mas a gente tem que se dar essa oportunidade também. A gente tem que olhar para aquela pessoa da nossa família com a qual a gente não se dá muito bem, a gente tem que olhar com esse olhar espiritual, entendendo que aquela pessoa é um espírito em evolução, que ela tem também os seus limites. Eu não posso esperar dela atitudes diferentes das quais ela pode dar. Cada um de nós tem os nossos limites. Cada um de nós só chega até um determinado ponto. A gente consegue ir adiante com o tempo, com outras experiências, com novas encarnações, mas ninguém pode esperar da gente aquilo que a gente não pode dar. Assim como nós não podemos esperar dos outros o que os outros não podem dar. Isso a gente aprende com a convivência. Com a convivência, a gente consegue entender até onde o outro pode alcançar. E isso nos facilita não esperar mais dele do que ele pode dar. É por isso, minha gente, que sempre que eu converso sobre família, eu encerro a minha conversa repetindo um ditado espírita, que diz que a família é uma ideia genial de Deus. E é realmente, porque se não fosse a família, a gente ia continuar lá atrás, cheio de desavenças, cheio de problema, sem resolver os nossos desafetos passados. Eu queria agora encerrar a nossa conversa sobre família colocando uma música espírita, e eu queria que enquanto esta música espírita estiver tocando e falando sobre família, eu quero que você pense na sua família, que você pense nos relacionamentos que há na sua família, tanto aqueles relacionamentos agradáveis, quanto aquela pessoa difícil, aquele relacionamento difícil. A mudança começa agora, e a mudança começa em nós. Pessoas sofrem por não ter ninguém do seu lado. Quantos casais se perdem no vazio por estarem separados e deixam-se levar nos desatinos e sentem falta do amor. Olham pra si e veem que estão sofrendo, não sabem como suportar a dor. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite um momento de esclarecimento, no futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes da mesma união, no
pulsar de um só coração. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite o momento, esclarecimento, no futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração.